Este vídeo é o primeiro de uma série de vídeos sobre ciência natural. A ciência natural é um conjunto de ciências. A principal delas é a chamada física geral, que é aristotélica, está perfeitamente atual, ou quase perfeitamente atual até os dias de hoje, e não deixará de estar. Outra destas ciências é a antiga cosmologia. E todas, incluindo a de Aristóteles e a de Ptolomeu, caducaram completamente. Em seu lugar, entra aquilo que Santo Tomás já previa, uma ciência média entre a física e a matemática. É o que hoje se chama a física moderna. Sucede, porém, que, enquanto alguns puristas católicos ou gnósticos, equivocadamente, querem proibir a cosmologia o uso da matemática, e ela deve fazer uso da matemática, outros, ou seja, os próprios cientistas modernos, físicos modernos, querem absolutizar nesta nova ciência o método matemático. Porém, o espaço e o tempo são, para a física moderna, parâmetros fundamentais. Por quê? Porque são imediatamente numeráveis, entrando assim na descrição numérica de quase todas as suas noções e suas leis. Vejam, descrição numérica, não propriamente definição. Diante de um Newton, que fez descobertas valiosíssimas, e tratarei disso em vídeo à parte, em vídeo próprio, quanto à sua doutrina, ou melhor, quanto à sua matemática, é necessário preenchê-la com a devida conceptuação. Ao passo que, no entanto, a teoria da relatividade não requer apenas isto. Requer uma reforma radical de sua mesma base, de seu mesmo fundamento. Pois bem, se para a teoria da relatividade o espaço e o tempo são parâmetros fundamentais e primeiro, temos então um problema. Qual é? Embora a existência, a natureza do espaço seja evidente, ainda que não seja em todos os seus aspectos, como veremos na próxima aula, não se dá, no entanto, o mesmo com o tempo. Sua existência é, em si, problemática. Razão por que todas as noções e leis físicas da física moderna pretendem ser explicadas partindo de uma noção que não é nada clara. É como se o obscuro se pudesse explicar pelo obscuro. Então, tentemos explicar o obscuro pelo claro, partindo da primeira questão, que é o tempo. Numa obra de divulgação chamada A Teoria da Relatividade ao Alcance de Todos, Einstein reconhece que não há em toda a física, lei mais simples que a da propagação da luz no vazio. Qualquer criança de escola sabe, ou julga saber, que tal propagação se faz em linha reta, com uma velocidade constante, c, igual a 300 mil quilômetros por segundo. No entanto, embora Einstein aceite que a constância da velocidade da luz seja um princípio físico fundamental, no entanto, nega-se
a medi-la com respeito ao vazio. Como o faz? Diz ele, o processo de propagação da luz, como qualquer outra, deve ser referido a um corpo sólido como sistema de coordenadas. Então, aqui a coisa já fica muito estranha. Porque, assim, um mesmo fóton de luz se aproximaria de dois corpos à mesma velocidade, por mais que tais corpos estejam em movimento relativo entre si. Se o fóton partiu quando os dois corpos estavam à mesma distância, teria de alcançá-los aos dois ao mesmo tempo. Como, porém, os alcança depois de um tempo, nesse tempo, os dois corpos se separaram. Então, uma primeira pergunta. O mesmo fóton os tocaria aos dois corpos ao mesmo tempo em dois lugares diferentes? E uma segunda pergunta. Como faz um mesmíssimo fóton para estar atrás e adiante em um mesmo instante? Einstein responde dizendo que, como a velocidade se define em função do espaço e do tempo, a velocidade da luz pode ser a mesma para os dois corpos em movimento relativo, desde que não sejam os mesmos, nem os metros, nem os segundos em que se medem o espaço e o tempo com respeito a cada corpo, o que não deixa de ser interessantíssima. Para quem se aproxima da luz, os metros são mais curtos e os segundos mais lentos. Não devemos objetar aqui os corpos postos em grande velocidade tenham uma contração em suas dimensões, um aumento de sua massa e um retardamento de seus movimentos inerciais. Num experimento de 1971, transportaram-se relógios atômicos em dois aviões que viajavam a grande velocidade. Um deles viajava para o leste, ou seja, no sentido da rotação da Terra, e o outro para o oeste. Depois do voo, os relógios transportados estavam atrasados ou adiantados em relação com o relógio atômico que havia permanecido na Terra, de acordo com o fato de terem ido em um ou outro sentido, com o que parece se teriam confirmado os princípios da teoria da relatividade. Pois bem, o que não se pode aceitar, e isto é consequência imediata dos princípios da teoria da relatividade, o que não se pode aceitar é que dois acontecimentos sejam simultâneos para um observador e não sejam para outro com igual legitimidade física. Na relatividade da simultaneidade, escreve Einstein, fenômenos simultâneos com respeito à via não são com respeito ao trem. A via férrea, com respeito ao trem. Olha bem, simultaneidade significa coexistência. Dois acontecimentos simultâneos são duas coisas que existem no mesmo instante, ao passo que duas coisas que não são simultâneas, uma existe antes e outra depois. Dizer que o que é simultâneo para um não o é para outro, e que ambos estão dizendo a verdade, é dizer que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo e pelo mesmo aspecto, o que é contraditório e fere o princípio básico do intelecto humano e de todo o intelecto, que é o princípio da contradição, da não contradição.
É verdade que Einstein não faz uma análise ontológica do tempo nem da simultaneidade. Pretende defini-la, só pretende, mediante um método experimental de medi-la. Diz ele, o conceito de simultaneidade existe para o físico a partir do momento em que há possibilidade de comprová-la em casos concretos e, por conseguinte, é preciso uma definição de simultaneidade que, por sua própria natureza, dê o método para decidir em casos concretos e por meio de experimentação se os dois raios caíram ou não simultaneamente. Enquanto não esteja satisfeita esta condição, como físico, me engano a mim mesmo se creio poder atribuir um sentido à afirmação de simultaneidade. Pois bem, esta limitação que se dá Einstein a si mesmo, quanto à noção de simultaneidade, não é legítima cientificamente. É anticientífica. Pois bem, tal consequência contraditória nos mostra que há um defeito nos princípios propostos. Como não pode haver, em verdade, relatividade da simultaneidade, tampouco pode haver relatividade de marcas referenciais. Se dois acontecimentos coexistem, diz a verdade o que os mede como simultâneos, e estarão errados os que medem outra coisa. Dando-lhe ainda a Einstein o maior crédito possível, vê-se que a situação dos físicos atual, a situação atual dos físicos, seria tal que não estariam em condições de saber a verdade sobre as coisas naturais. O que é lamentável. É claro que o físico pode determinar um marco de referência absoluto, como sempre sugeriu a melhor doutrina física. Que implica aceitar este princípio? Quantas coisas seria preciso corrigir em sua aplicação aos fenômenos físicos? Deixemos isso para outra hora. Perguntemo-nos, então, diretamente o que é o tempo. E, em primeiro lugar, já tratemos do que lhe é mais problemático, sua existência. Pois bem, o tempo parece ter três partes, a saber, passado, presente, futuro. O passado já foi. Por isso, o passado só existe em suas consequências sobre o presente. O futuro ainda não existe. Razão porque só existe em suas possibilidades no presente. Só existe, então, o presente. Mas o presente é parte do tempo? Podemos falar das partes de um corpo, cabeça, tronco, membros. São verdadeiras partes. São do mesmo gênero que o todo, ou seja, o gênero dos corpos, porque se o corpo tem certo volume, também tem certo volume suas partes. Se o tempo se mede em anos, o passado é parte, porque durou 6, 7 mil anos, mas durou um tempo. E o futuro durará também um tempo, ponha-se 2 milhões de anos. Mas o presente, quanto dura? Para entendê-lo, devemos estudar o instante. O instante não é um segundo, embora às vezes haja essa confusão. Nós dizemos, espera-me um instante, em lugar de dizer, espera-me um segundo, ou um momento.
Do segundo, pelo relógio, nós vemos o começo. E depois, seu fim. Temos, então, 2 instantes. Começo e fim do segundo. E o instante? Quanto mede? Meio segundo? 1/4 de segundo? Uma boa máquina fotográfica pode tirar 100 fotos em 1 segundo. E cada foto foi tirada em um instante distinto. Então, em 1 segundo, cabem tantos instantes como pontos cabem em 1 milímetro. E em 1 milímetro cabem infinitos pontos. O que acontece é que o instante não é propriamente parte do tempo. É um limite do tempo. É o limite em que termina o tempo passado e começa o tempo futuro. O instante não é propriamente uma parte do tempo que dure, ainda que seja muito pouquinho. Repito, é término ou limite do tempo. Então, poderia alguém dizer, o tempo não existe. Porque aquilo que se divide em partes e nenhuma delas existe, não existe. E o tempo não tem 3, mas 2 partes, o passado e o futuro, e nenhuma existe. Pois bem, existe sim o instante presente. Não é uma existência perfeita, mas tampouco é pura inexistência. Se representasse o tempo no eixo horizontal, numerado segundo as horas, dias, anos, e no eixo vertical, tudo o que ocorreu em cada tempo, em todo e qualquer lugar do universo, assim como se representa na história, na disciplina da história, a linha do tempo, a existência estaria representada por uma linha vertical que se move a uma velocidade constante, fazendo passar as coisas do futuro ao passado. Afinal, existe ou não existe o tempo? Quando vamos de um lugar a outro, não percorremos todo um trajeto? E, no entanto, nunca neste trajeto estivemos mais que em um ponto ao mesmo tempo de toda essa extensão. Porque quando nos movíamos para outro ponto, deixávamos o anterior e ainda não estávamos no próximo. Pois bem, a existência do tempo é tão imperfeita como a existência do movimento, que não existe como um todo. Só existe momento a momento. Então, já podemos como antecipar o que é o tempo. O tempo tem que ver estritamente com o movimento. Alguns filósofos antigos disseram que o tempo era o movimento do céu, sendo o dia uma revolução completa da esfera celeste. E se hoje nos perguntamos a nós mesmos o que é o dia, responderemos que 2 giros completos da agulha, pequena, e da gorda do relógio. Este é o tempo. Este é o dia. 2 giros completos da agulha pequena, do ponteiro pequeno e do ponteiro grande do relógio. O tempo não é o movimento. Mas se eliminássemos o movimento, o tempo desapareceria. Se tudo se congelasse, já não teria sentido falar de tempo. Então, o tempo é algo do movimento. Antes de tudo, esclareça-se que o tempo não é uma percepção do movimento. Poderia parecer que cada pessoa tem seu tempo. Às vezes,
somos lentos, às vezes somos rápidos, né? Alguns fazem em curto tempo o que outros só fazem em um tempo mais largo, né? E a cada um de nós mesmo nos acontece que às vezes o tempo passa lento, às vezes passa voando. Mas tudo isso é uma questão psicológica. E o tempo real não depende de nossa mente, né? Não depende de nosso temperamento, não depende de nosso humor. Ademais, o tempo não é uma propriedade de cada movimento particular, porque se assim fosse, haveria tantos tempos como movimento. O tempo da esfera celeste, o tempo do ponteiro do relógio, etc. O tempo permite comparar os movimentos e dizê-los rápidos ou lentos. O tempo, então, tem que ser algo de um movimento primeiro, que de alguma maneira esteja na origem e de alguma maneira regule todos os outros movimentos. Só assim é possível falar de um único tempo para todos os movimentos. O tipo de movimento que está na origem dos outros é o movimento local, coisa que demanda explicação mais profunda, mas não posso dá-la aqui. Tá? É um movimento local, ou seja, se eu faço isso com as mãos, eu fiz movimentos locais. A questão está em determinar o que se pode chamar primeiro movimento local. Pois bem, repita-se que o movimento resulta da ação de um movente ou motor sobre um móvel. Portanto, o primeiro movimento será aquele que resulte do primeiro motor, do primeiro movente, né? E, por outro lado, do primeiro móvel. Para Aristóteles, o primeiro movimento era o da primeira esfera celeste, movida imediatamente pelo primeiro motor imóvel, ou seja, Deus. O que explicava que seu movimento fosse perfeitamente constante. E sendo ao mesmo tempo o motor ou movente das demais 54 esferas celestes. Mas não há esferas, já o sabemos por evidência. O primeiro móvel parece ser o corpo mássico, o corpo que tem massa, que se move com respeito ao espaço vazio, que é o que parece imóvel. E o primeiro movimento parece ser o inercial gravitacional, do que não tem influência exterior, que em sua primeira origem não pode ter sido dado senão pelo primeiro motor imóvel, né? Por Deus. Pois bem, mas mesmo aceitando isso antes de demonstrá-lo, e se demonstra perfeitamente, mesmo sem demonstrar isto, o movimento inercial gravitacional parece corresponder aos princípios passivos dos movimentos primeiros, dependentes mais imediatamente da massa, que é a primeira qualidade. Pois bem, é verdade que para determinar com precisão o movimento inercial gravitacional ou gravitatório dos corpos, seria necessário considerar o universo como um todo, né? Do qual cada corpo celeste é parte, né? Porque só assim estaríamos seguros de que não há influência exterior. Mas isto escapa completamente à nossa possibilidade. Razão porque não nos resta senão considerar o tempo como algo do movimento do sistema solar, supondo, com todo o direito, que a influência do resto da galáxia sobre
nosso sistema é algo que se pode desprezar. Pois bem, tendo determinado que o tempo é algo do movimento local, é preciso dizer, por fim, o aspecto segundo o qual o tempo se refere ao movimento. O movimento local se determina segundo a magnitude percorrida de lugar em lugar, de maneira contínua, entre um começo, ou lugar, e um término, ou lugar, que em latim se diz ad quem. O começo é a quo, em latim, é o lugar a quo, a partir do qual. E um termo final, que é um lugar ad quem, para o qual. Como a magnitude percorrida é quantidade contínua, que tem ordem de parte segundo ambos estes termos, a quo e ad quem, o movimento local adquire certa maneira de continuidade segundo a ordem de anterior e posterior, na medida em que o móvel passa de lugar a lugar segundo a extensão. Ora, como o tempo também é algo contínuo, evidentemente se refere ao movimento local segundo a ordem de anterioridade e posterioridade de suas partes. É daí que o movimento toma continuidade. Como é evidente, não se percebe o tempo se não se considera o movimento segundo a razão de anterior e posterior. Como definimos o movimento como o ato do que está em potência, segundo está em potência, esta é uma definição aristotélica, imperecível. O movimento é o ato do que está em potência enquanto está em potência, então considera-se o movimento em seu estado atual, pontual, não considerado em certa duração, mas em um instante. O tempo se refere ao movimento não desta maneira, não como ato do que está em potência, mas segundo sucessão do anterior ao posterior, segundo seu próprio transcurso. Daí a definição de tempo. Repitamos antes de defini-lo. O tempo se refere ao movimento segundo o antes e o depois. Antes e depois que o movimento adquire com respeito à quantidade contínua. E refere-se propriamente e imediatamente a um primeiro movimento local, e por meio dele se refere aos outros. Ora, assim como a magnitude pode numerar-se por comparação com certa unidade, assim também o primeiro movimento local, na medida em que percorre a magnitude segundo certa ordem de anterior e posterior, pode numerar-se por comparação com certo período ou movimento unitário. E este número é o que chamamos tempo. Então, o tempo não é senão o número do movimento segundo o anterior e o posterior, ou segundo o antes e o depois. O tempo é o número do movimento segundo o antes e o depois. Se falamos de 6 horas, de 8 dias, numeramos o movimento da Terra no espaço vazio com relação a uma unidade. Qual? Um giro completo ou dia. Se falamos de 3 meses ou 7 anos, agora o fazemos com respeito ao movimento da Terra em torno do Sol. E assim, o tempo é a numeração do primeiro movimento, segundo sua sequência de anterior a posterior, considerada com respeito a certa magnitude, com respeito a certos giros ou parte de giro. Então, se dizemos que uma viagem durou meia hora, comparamos o movimento do veículo em que estamos com o movimento da Terra, numerado pelo tempo. E assim, comparativamente, a numeração do primeiro movimento pode transferir-se para todo e qualquer outro movimento. Pois bem,
É, no movimento, uma mesma magnitude é percorrida do mesmo modo, porque se aplica constantemente uma mesma e única causa, que é a do corpo que se move a si mesmo, né? Falando em geral, este movimento pode ter duas formas, ou de translação ou de rotação. No de translação, o movimento pode ser numerado com respeito a certa unidade de extensão percorrida, e no movimento de rotação, com respeito a certo ângulo ou giro completo. Nós fomos postos, né, neste corpo que leva o nome de Terra, que tem um movimento de rotação sobre si mesmo e um movimento de translação. E ambos esses movimentos podem usar-se para medir o tempo. A dificuldade reside em estabelecer pontos de referência para medir as unidades de magnitude percorrida. Porque como saber a distância que percorre a Terra no espaço parado, quieto? Quanto à rotação da Terra, o ponto de referência natural é o Sol. Daí tomamos o tempo solar. Quanto ao movimento de translação, o ponto de referência são as estrelas. Podemos chamar a este tempo sidéreo, né? Então, em cada caso, se apresentam problemas de precisão, né? E os cientistas, então, buscaram outros movimentos para considerá-los padrões temporais de maior precisão. É por isso que há hoje os relógios atômicos. Pois bem, embora estes movimentos não possam considerar-se fisicamente primeiros, há que dizer que, embora o normal seja medir os movimentos pelo tempo, às vezes é prático e legítimo medir os tempos por algum movimento, né? Então, seria necessário considerar estes sistemas de medição do tempo todos. Mas isto não é nosso papel aqui, meu papel aqui. Quando é um acidente, uma das 10 categorias do ente descobertas por Aristóteles em seu livro As Categorias. O quando. Então vejamos a relação que há entre o tempo e o quando. Convém distinguir o tempo como duração, o instante, o lugar temporal e a temporalidade mesma das coisas ou quando. Quando é a temporalidade mesma das coisas. O tempo e o quando são compreendidos com referência ao movimento local e, por meio do movimento, a magnitude ou quantidade contínua. O tempo e o espaço têm estreita relação. E a noção que os vincula é a noção de movimento local. Então temos espaço, movimento, tempo. Esta é a ordem natural das coisas. Mas, da evidente continuidade do espaço, entendemos a continuidade do movimento local. E da evidente continuidade do movimento local, entendemos a continuidade do tempo. Estas duas últimas continuidades não deixam de ser evidentes, mas não são tão claras como a primeira, né? Porém, principalmente, sobretudo, porque as partes da quantidade espacial existem todas ao mesmo tempo, enquanto as partes do movimento e do tempo não existem como tais, só existe o momento do movimento e o instante do tempo. Por isso,
É confuso? Sim, é assim mesmo. Por isso é que se confundem os físicos modernos quando partem do espaço e do tempo como noções primeiras e, a partir delas, pretendem definir, embora só consigam descrever, o movimento. O movimento. Definem o movimento a partir do tempo, quando teriam de fazer ao contrário, definir o tempo a partir do movimento. Pois bem, vejamos o tempo como duração. Né? Na filosofia do século XX, final 19 e 20, fez muito estardalhaço em torno da duração. Em francês, la durée, né? A duração. Bom, o tempo, entendido como duração, é a sucessão numerada de todos os instantes do movimento local primeiro. O espaço, né, não pode ser infinito, como veremos na próxima aula, mas o tempo pode sim ser infinito. Tanto com respeito ao passado, ou seja, para trás, como com respeito ao futuro, ou seja, para frente. Porque ele não existe todo ao mesmo tempo. Só existe o instante presente das coisas móveis. E por isso, não há contradição em pensar que haja sempre um instante anterior a todo instante passado, nem um instante posterior a todo instante futuro. Claro que os católicos sabemos por fé que houve um início do universo no tempo, né? Lê-se no Gênesis, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas esta é uma verdade de fé que não se pode alcançar pela observação científica. Pois bem, assim como o tempo não tem máximo, também não tem mínimo. Porque, embora o número como tal, que é próprio da quantidade discreta ou multidão, tem por mínimo a unidade, o tempo é número aplicado a uma realidade contínua, que é o movimento local, que se refere à quantidade contínua. O espaço se divide e se distingue segundo os lugares, como veremos, enquanto o tempo se divide e se distingue segundo sucessão, segundo o anterior e o posterior. Como o tempo se define segundo o primeiro movimento local, que regula a todos os outros movimentos, não há tempos diversos para os diversos móveis. Todos os móveis que existem ao mesmo tempo estão no mesmo e único tempo, ao passo que o ano anterior e o ano seguinte, ainda que durem o mesmo, são tempos diferentes. Pois bem, o tempo como duração pode ser maior ou menor, como os números, mas não pode ser mais lento ou mais rápido, como ocorre, isto sim, com os movimentos. É que justamente o tempo é o número do movimento, é o que o mede em sua lentidão ou em sua velocidade ou rapidez. Assim como não se pode dizer que o número da multidão seja maior ou menor, porque o número é o que mede a multidão e permite que se compare, assim também acontece com o tempo. O número é comparação com certa unidade homogênea. E no caso do tempo, a unidade homogênea decorre do primeiro movimento, que, pelo fato mesmo de ser primeiro, é regular e constante. Assim, o tempo tem três propriedades. Primeiro, fisicamente falando, não segundo a fé. Segundo a fé, mas fisicamente falando, o tempo tem três propriedades: nem máximo, nem mínimo. Ele não tem nem máximo, nem mínimo. O tempo é o mesmo para os movimentos coexistentes e diferente para os movimentos sucessivos. Ele, além disso, e por fim, é maior ou menor, mas não lento ou rápido. Quanto ao instante presente, ele está para o tempo assim como o lugar está para o espaço.
Assim como o lugar determina o espaço ocupado por um corpo, mas não é parte e porção do espaço, mas termo ou limite do espaço, como veremos na próxima aula, assim também o instante não é parte do tempo, é apenas limite do tempo. Assim como o espaço de um corpo é determinado por sua superfície envolvente, e é a isto que chamamos lugar, assim também o tempo de uma coisa ou de um processo natural qualquer é determinado pelo instante inicial e pelo instante final. Mas lugar e instante têm profunda diferença, porque o lugar é o termo continente imóvel do corpo natural, como veremos na próxima aula. E o corpo natural é móvel. Razão porque há descontinuidade entre o lugar e a superfície envolvente do mesmo corpo. O instante, por seu lado, como fim do tempo passado e início do tempo futuro, é termo contínuo que pertence a ambas as partes do tempo. Se assim não fosse, não se poderia pensar no tempo como algo contínuo. Então, deem-se as três propriedades, agora já não do tempo, mas do instante. Primeira, as duas, né? O instante não é parte do tempo. Razão pela qual, como eu já disse, o tempo tem existência imperfeita. Além do mais, o instante divide as partes do tempo, mas não as prossegue, não as continua. E isto, ademais de que do tempo só existe o mesmo instante. Falemos, por fim, da temporalidade das coisas. O acidente quando está para o instante, como o onde está para o lugar. Assim como onde é a realidade acidental, implicada no corpo natural pelo fato de estar em tal lugar e não em outro lugar, assim o quando, ou situação temporal, é aquela mesma realidade acidental implicada na coisa natural por estar em um tempo, ou seja, por existir neste instante e não em outro instante. Como que é aquilo que é afetado pelo quando é aquilo mesmo que está no tempo, então é preciso analisar o que significa estar no tempo. E isto nos faz distinguir três coisas, três classes de coisas. As que estão por si mesmas no tempo, as que permanecem no tempo e as que estão com o tempo, mas não nele. Como o tempo é o número do movimento, segundo um antes e um depois, o que está propriamente e por si mesmo no tempo, e é, por isso mesmo, temporal, é tudo aquilo que muda e se move. É temporal, com efeito, a magnitude das coisas que diminuem ou crescem. São temporais as qualidades das coisas que se alteram. O mesmo lugar é temporal, enquanto é ocupado pelas coisas. Tudo isso está, de certa maneira, medido pelo tempo. É de certa maneira medido pelo tempo, na medida em que depende de algum modo do primeiro movimento local. E de todas elas, então, pode determinar certa velocidade de mudança, velocidade de aumento, velocidade de esquentamento, velocidade de rotação, velocidade de translação, etc. As coisas naturais, quanto a seu próprio ser substancial, não estão propriamente por si mesmas no tempo, porque o ser substancial do cão não muda enquanto o cão é cão. Mas pode dizer-se que as substâncias naturais estão no tempo por dois modos.
enquanto são sujeitos de movimentos, porque o que cresce, se altera ou se move é o mesmo cachorro, ou enquanto permanecem no tempo, sendo medidas pelo tempo, porque houve um instante em que começaram a existir e há um instante em que deixarão de existir. Se houvesse coisas cujo ser substancial fosse incorruptível, mas sujeitas à mudança local, como pensavam que havia os antigos, né? Para ele, os corpos celestes eram incorruptíveis, então estariam no tempo como sujeitos de movimento, mas não quanto à permanência no ser ou existência. As coisas que são incorruptíveis e imutáveis, como Deus, os anjos, não estão de modo algum no tempo. Aqui já falo para católicos, claro. Dos anjos pode dizer-se que existem com o tempo, porque são e existem enquanto existem as coisas temporais, e podem agir sobre elas em diversos instantes. Mas, para eles, não passa o tempo, porque não os afeta nenhum tipo de mudança temporal. Seus atos têm um antes e um depois que não é medido pelo tempo. Mas, como dizem os teólogos, é pelo evo. É uma espécie de tempo angélico, de um tempo não contínuo. É assunto da mais alta complexidade na teologia. De Deus, então, no entanto, não se pode dizer nem sequer que existe com o tempo, que é com o tempo, porque em sua imutabilidade absoluta ele está presente e age a todo instante, sem que possa dar-se nele, de nenhum modo, um antes e um depois. E se a questão dos anjos é uma questão de fé e tratada na teologia, a questão de Deus é tratada antes de, na teologia, na metafísica. Então, quanto a Deus, não estou falando apenas aos cristãos. Pois bem, o tempo é número do movimento segundo um antes e o depois. Razão porque a temporalidade, ou quando, das coisas é o que as afeta com relação com o que antecede e com o que se segue. O quando das coisas naturais tem muita importância porque o instante que ocupa a coisa na sucessão temporal é o que explica a sua interação com o que a antecede ou com o que se segue a ela. Pois bem, poderiam assinalar-se certas propriedades para o quando ou situação temporal. Né? Pode dizer-se que o tempo contém as coisas temporais, porque sempre se pode pensar um tempo anterior ao instante de início de cada coisa e um tempo posterior ao instante final. Também pode dizer-se que cada coisa tem seu tempo, porque em seu ser e em seu mesmo fazer-se podem ser medidas pelo tempo. Mas, mais que tudo, é preciso dizer que, assim como cada coisa tem seu lugar próprio ou natural, onde se encontra em harmonia e em equilíbrio com as coisas que a rodeiam, assim também cada coisa tem seu tempo próprio ou natural. Né? O menino nasce aos 9 meses. Por quê? Porque uma coisa não pode vir depois de qualquer outra, e toda geração tem seu processo com seus tempos próprios. A maturidade supõe a adolescência, e a adolescência supõe a infância. Por isso, aquele
belíssimo, aquela belíssima passagem bíblica. Tudo tem seu momento, e cada coisa seu tempo sob o céu. Seu tempo é o nascer, e seu tempo tem o morrer. Seu tempo, o plantar, e seu tempo, o arrancar do solo o plantado. Seu tempo, o matar. Tem seu tempo, o curar. Tempo há para destruir e tempo para edificar. Há tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para lamentar-se e tempo para dançar. Há tempo para lançar pedras e há tempo para recolhê-las. Há tempo para abraçar-se e tempo para separar-se. Há tempo para procurar e tempo para perder. Há tempo para guardar e tempo para jogar fora. Há tempo para rasgar e o tempo para coser, costurar. Há tempo para calar e tempo para falar. Há tempo para amar e há tempo para odiar. Há tempo para a guerra e tempo para a paz. Que ganha aquele que trabalha com fadiga. Considere-se a tarefa que Deus impôs aos homens para que se ocupem dela. Ele fez todas as coisas apropriadas a seu tempo e também pôs o conjunto do tempo no coração dos homens. Mas o homem não é capaz de descobrir a obra que Deus fez de princípio ao fim. Muito obrigado pela atenção e até nossa próxima aula sobre isto, que não será necessariamente a próxima que irá ao ar aqui, mas a próxima das ciências naturais, que é o que é o tempo, Senhor Einstein, o que é o espaço, Senhor Einstein. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.